Sim, ela viu Satanás na sua forma, antes e depois. Nós vamos entrar aqui no detalhe do depois, porque, como diz a própria Bíblia, Ezequiel e também o profeta Isaías, ele é claro ao dizer que Satanás era um anjo magnífico, como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva. E nós vamos ver aqui a forma como ela viu Satanás hoje. Mas antes disso, curte, segue, compartilha, se não é inscrito, para mais conteúdos como este. Nós vamos ler aqui primeiro João capítulo 8, verso 44, onde fala a situação de Satanás desde a queda até hoje. E diz assim, estamos aqui com a Bíblia e nós vamos ler. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade. Viu aqui? Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade. Porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então, a Bíblia vem retratando que Satanás ele é homicida desde o princípio e que ele é mentiroso desde o princípio também. Então, esse aqui é o texto bíblico que mostra que Satanás, desde sua queda, ele nunca se firmou na verdade. O tempo em que ele passa fazendo todas essas artimanhas tornou cada vez mais cruel, violento e tornou mais ainda aviltado em sua obra. Ellen White, no seu livro Primeiros Escritos, página 163, vamos abrir aqui, onde ela vê Satanás como era antes e depois. Diz assim, ó. Foi-me então mostrado Satanás como havia sido um anjo feliz e elevado. Em seguida, ele foi-me mostrado como se acha agora. Ainda tem formas régias. Suas feições ainda são nobres, pois é um anjo, ainda que decaído. Mas a expressão de seu rosto está cheia de ansiedade, cuidados, infidelidade, maldade, ódio, nocividade, engano e todo o mal. E diz mais, aquele semblante que fora tão nobre, notei-o particularmente. Sua fronte, logo acima dos olhos, começava a recuar. Agora imagine aqui, Satanás ficando velho, 6.000 anos de pecado nas costas e infidelidade, longe de Deus. Vou repetir. Sua fronte, logo acima dos olhos, começava a recuar. Vi que ele se havia aviltado durante tanto tempo que toda a boa qualidade se rebaixara e todo o mau traço se desenvolvera. A contínua prática do mal rebaixa todo o caráter e todas as formas boas que existem em um ser criado por Deus. Satanás é a maior prova disso. E continua aqui, ó. Continua aqui. Seu olhar era astuto e dissimulado e mostrava grande penetração. Sua constituição era ampla, mas a carne lhe pendia frouxamente nas mãos e no rosto. Viu aí? Sua carne e no rosto. A velhice, a distância de Deus causa nada mais nada menos que a deteriorização da raça criada. E diz mais, quando o vi, apoiava o queixo sobre a mão esquerda, parecia estar em profundos pensamentos. Agora pasme. Tinha um sorriso no rosto, o qual me fez tremer. Tão cheio de maldade e dissimulação satânica era ele. Olha, o sorriso fez ela tremer de tanta dissimulação e falsidade. E aqui diz mais. Este sorriso é o que ele tem precisamente antes de segurar sua vítima. E ao fixá-la em sua cilada, tal sorriso se torna horrível. Aqui nós temos um problema muito grande. Quando o ser humano brinca com o pecado. Quando o ser humano
ele acha que pode lidar com as forças do mal e sair ileso. Aqui nós vemos que muitas pessoas brincam com Satanás, brincam com o pecado. E, no princípio, o pecado ele se torna aprazível, o pecado ele se torna atraente, mas no final é como uma cadeia de portas abertas, onde o ser humano entra e sai, e quando lhe fecham a porta e tiram-lhe a chave, então ele vê a situação onde ele caiu. Satanás tem este sorriso para atrair as pessoas, mas no final se torna horrível. Então esta foi a visão que ela teve quando ela viu Satanás na sua forma antes e depois. Queridos, Satanás ele é um anjo, ainda que decaído, e na sua forma natural, ele sempre foi muito mais elevado do que a raça humana na sua forma primitiva original. O ser humano tinha aproximadamente 4 metros de altura e um anjo era mais elevado ainda. Agora imagine hoje, nós, seres humanos, com um cérebro desse tamanho, achando que conhecemos muita coisa. Satanás com uma cabeça desse tamanho e um cérebro enorme. Somente o poder de Cristo, somente o poder de Cristo, por meio do Espírito Santo em sua vida, em minha vida, pode nos livrar das ciladas de Satanás. Que Deus nos abençoe, que Deus cuide de você, que Deus tenha misericórdia de nós e nos proteja, que nós possamos todos os dias buscar o Senhor Jesus. É a única forma de vencermos o mal. Deus nos abençoe. Se você gostou, curte, segue, compartilha e mais vídeos e mais curiosidades estarão vindo aí para nós. Deus abençoe a todos.